Bom dia! Começo de semana, segunda-feira, edição diária, matinal da Cor do Dinheiro, do dia 16 de maio do ano da graça de 2022. Antes de irmos à emissão de hoje, quero recordar que hoje vamos fazer em Leiria a terceira edição do Tour Corporate Talks. Eu, o Fernando Amaral, pela Sandy Jalidata, o Novo Banco, a Fidelidade e a Visão, respectivamente com os stakeholders locais, desde o Politécnico de Leiria até o Nerlei, vamos conversar sobre literacia financeira nas empresas, nomeadamente. Ora, como sabe, é uma iniciativa que a Cor do Dinheiro lançou com a Visão, com estes stakeholders, e estamos vindo a fazer, já vamos na terceira edição. Bom, quero lembrar também que amanhã, esta semana, portanto, nós vamos ter, como habitualmente, o Think Tank amanhã às 18 horas. Também quero dizer que aquele programa que eu estava a preparar, a analisar números com o Jorge Marrão, porque fazemos um programa aqui sobre a inflação, vai transitar, aliás, já transitou de sexta-feira para hoje, não vai ser hoje, e eu vou dizer porquê. Eu amanhã vou para fora, amanhã à noite, e portanto, com muita probabilidade, onde vou chegar tarde de manhã. E como eu não quero que os espectadores fiquem à espera para além das 8 horas, como fazemos todos os dias hoje, aliás, como fazemos todos os dias o programa, este programa sobre a inflação vai entrar exatamente na quarta-feira de manhã. Promete, fique para ver, como já percebeu, é à base de laranjas e tangerinas, não é? Porque os royalties são aqui da Cor do Dinheiro, não são do Mário Nogueira. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você desse lado for lá ao site fazer compras, e há lá coisas interessantíssimas para comprar, pode lá dar um saltinho, e se na saída escrever no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. Fora aquelas são as promoções semanais que nós divulgamos aqui, e daqui a pouco já vou divulgar desta semana. Não lhes vou falar de agenda da próxima semana quando eu voltar de fora, porque você depois vai ver, vai ser uma semana muito preenchida, e vamos estar inclusive no Invest Braga, no dia 27. E ainda vai haver mais coisas que iremos falar em breve, ok? Bom, vamos lá então ao programa de hoje. Período antes da ordem do dia, é mesmo isso. Vamos começar por onde? Vamos começar pela União Europeia. Como sabe, hoje discute-se mais uma etapa de perceber se a União Europeia avança com o sexto pacote de sanções à Rússia. O acordo na União Europeia não está fácil. E não está fácil porque, como você sabe, há vários países capitaneados pela Hungria que não querem perder, não querem avançar já para a questão do embargo à energia, porque têm uma ligação privilegiada com a Rússia, nomeadamente o tipo de refinarias que têm muito virada para aquilo. Sabe o que é que isto quer dizer? É tudo uma questão de dinheiro. Percebe? Andei eu a dizer aqui nas últimas 2 semanas, eu acho que a Hungria vai acabar por ceder nisto, mas há um argumento poderoso. Aliás, é o El País de hoje que diz que, cá em baixo, na primeira página, eu até acho que tenho aqui a primeira página do El País, deixa-me lá ver, o El País ou El Mundo, já não me lembro qual deles é que é. Eu acho que é o El País. Diz que a União Europeia ofereceu-se para pagar o gasoduto que vai levar energia à Hungria e, portanto, deixar de ficar dependente do gás russo. Como vê, tudo na vida tem um preço, não é? O preço da Hungria era isto. Há de haver mais umas coisitas, mas basicamente isto. Com a vantagem disto também poder beneficiar a Eslováquia e também a Bulgária, que estão muito dependentes daquilo que é a energia russa. Dinheiro, também, você pode ter a certeza que vai ser aquilo que a Turquia vai pedir. A Turquia está a fazer-se de cara para deixar entrar a Finlândia e a Suécia. Eu confesso que não esperava na minha vida ver países neutrais como a Finlândia e a Suécia entrarem para a NATO. Portanto, nós só podemos bater palmas ao Sr. Putin. Porque o Sr. Putin conseguiu transformar aquilo que era 2 países neutrais como fortes candidatos à NATO, com uma fronteira de 1.300 km agora comum. Já agora a Rússia queixa-se muito da fronteira que vai passar a ter com países da NATO. Então, mas não tem uma fronteira com a Turquia. É que a Turquia está desde 1952 na NATO. Portanto, isto foi o grande ganho do Sr. Putin. Se aquela malta lá em Moscovo não servir para, se isto não servir para um dia para o porem à sombra, não sei o que é que há de servir. Bom, ponto seguinte. Alimentação. A coisa está a ficar feia.
Na semana passada percebi, sobretudo sexta-feira, que havia uma série de países que começavam a proibir a exportação de certos produtos, nomeadamente a Índia, com a questão do trigo. E ainda na sexta-feira ficámos a saber que em França, que é um dos grandes produtores de trigo também, e que não tem, obviamente, o peso da Ucrânia, e face àquilo que é o aumento do preço dos cereais, a França estava a surgir um bocadinho como espécie de país reserva. Qual é o problema que aconteceu, entretanto? É que a França está com mau tempo. Não choveu e, entretanto, a colheita atrasou-se e provavelmente uma parte das colheitas, dizem os franceses, vai-se perder. Portanto, também da França não vamos ter alívio para a questão da alimentação. O drama disto tudo é que o conjunto de países que já decretou embargos à saída de produtos, até a Argentina, que eu nunca pensei, que precisa dramaticamente de divisas, tem peso e peso significativo em certas áreas de alimentação e bebidas. Porquê é que eu estou com esta história aqui? Não é para lhe dizer que temos de estar atentos a este e aquilo, não é isso. É que o que isto vai provocar é uma subida ainda maior do preço dos alimentos. E, portanto, o que você pode esperar nos próximos tempos não é um alívio no setor de alimentação. Como sabe, é daqueles que têm mais peso para o cálculo do IPC geral. Se nós fizermos uma conta, percebemos que há mais de uma vintena de produtos cujo preço já subiu mais de 20%. Em geral na União Europeia. Portanto, isto diz-lhe bem aquilo que vai ser o peso que estas atitudes e que estas decisões têm no comportamento dos preços. Último ponto, porque o Sr. Artur Silva, meu espectador, anda-me a chatear aqui há dias, chatear entre aspas, diz assim: você ficou de falar do protesto do Presidente da República por causa de uma coisa que saiu na cor do dinheiro. E é verdade, não quero dar detalhes, nunca dou, conversas que tenho com políticos, muito menos com o Presidente da República. O Presidente da República ficou desagradado com as críticas que eu fiz ao facto do Presidente assistir passivamente a esta surra que António Costa e o Governo dá sistematicamente nas empresas. E o Sr. Presidente da República fez-me ver que tem sido um defensor das empresas, até me deu o exemplo da Galp. Eu acho que ele não percebeu bem a questão e eu expliquei-lhe, obviamente tenho muito respeito pelo Sr. Presidente da República, não posso deixar de criticar quando acho que tenho que criticar. E a questão é esta, a questão não é defender as gasolineiras aqui e as gasolineiras ali. O que eu acho que a atitude que o Presidente da República deve ter é esta: nenhum país desenvolvido tem governos a surrar sistematicamente empresas. Tem sindicatos a surrar empresas, não tem governos. E eu acho que isto é que o Sr. Presidente da República devia dizer, e devia ter a coragem de dizer isto publicamente. No caso concreto, que ainda é mais grave, é que não é só o Governo em geral, é o Primeiro-Ministro. E esta surra não tem a ver com alijar responsabilidades apenas, tem a ver com ameaçar empresas, como você vai ver a seguir, e que vai ver também que não correu nada bem ao Governo. Bom, vamos aos assuntos principais de hoje. Um deles vem de sexta-feira, que é a morte de João Render. E vamos ter que tratar aqui. Eu conheci João Render praticamente desde a altura em que era estagiário. Dava-me com ele, aliás, tratávamos por tu, e nunca gostei da forma de trabalhar de João Render. Tive vários episódios de trocas de impressões em que as coisas eram duras, porque ele era arrogante, muitas vezes mal criado, tinha a mania que sabia tudo, tinha a mania que era mais perto que os outros. Normalmente, quando nós temos a mania que somos mais perto que os outros, as coisas correm-nos mal na vida, mais tarde ou mais cedo. É isso, e quando achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. São coisas que nós nunca devemos fazer. E o que é que aconteceu nos últimos praticamente 30 anos que eu o conhecia? Eu tive sempre dúvidas quanto à forma como o João Render trabalhava. E não era só eu. Aliás, o Dr. Lípio Dias, que na altura estava de Banco Totti Açores, tem algumas queixas de algumas transações, nomeadamente a venda do fundo Gestifundo, que ele fez ao Totti Açores, e ou era ali a roçar a ilegalidade, coisas que ele fazia, ou então até para além daquilo que é a margem da legalidade. Eu nunca gostei disso, das vezes que falei com ele, dei-lhe conta do assunto, mas sobre a morte de João Render há 3 coisas que eu gostava de dizer. Primeiro, a justiça. Portou-se miseravelmente nisto. Não me venham com histórias de não sei quantos e ele é que escolheu. Bom, a justiça, atrasos, incidentes processuais, e aqui entra o Estado. Porque é que nós, hoje em dia, nós queixamos muito como sociedade que a justiça demora muito tempo. E temos razão. Que os processos demoram muito tempo. Temos razão. Mas sabe porque é que isto acontece? Porque as grandes alterações legislativas dos processos penais nos últimos 20 anos foram no sentido de dar mais proteção aos arguidos. E o que é que isto provoca? Cada tentativa de avanço cai um alçapão. O bom exemplo disto, é José Sócrates, o seu processo, e também aquilo que está a passar com o processo do Dr. Ricardo Salgado. Bom, mas o problema é este. É que nós não podemos ter o Estado a fazer isto e depois estar a criticar. Porque é óbvio que temos razão nisto, mas o problema é que o Estado é que faz aquela brincadeira. Portanto, as alterações legislativas são da responsabilidade do Estado, dos partidos. Portanto, é bom que a gente decida. A gente quer o quê? Quer dar todas as garantias aos arguidos, de maneira que eles possam
regatear, atrasar, demorar isto tudo, ao ponto de às vezes as pessoas morrerem sem os processos estarem concluídos? Se é isso, muito bem, deixa estar como está. Não podemos é criticar. Agora, neste caso concreto, eu critico porque realmente a Justiça deixou passar, inclusive na questão da fuga de João Rendeiro para o estrangeiro. Segundo ponto, para mim é crucial. Não entendo como é que o Banco de Portugal, e não me venham com histórias, houve aí uma série de pessoas que já me disseram, por causa de coisas que comentei na CMTV na sexta-feira, o Banco de Portugal não tinha tutela sobre o Banco Privado Português. Tinha. Tinha sim, senhor. Não era apenas a CMVM, dependia dos produtos. O Banco de Portugal tinha responsabilidade de supervisão sobre o BPP. Bom, qual é o ponto aqui? Eu não consigo perceber, com o passado de João Rendeiro, nomeadamente esta dúvida sobre a sua forma de trabalhar, ou seja, se quiser, a sua idoneidade. Ele não tinha sido condenado em tribunal, mas não era idóneo. Não percebo como é que o Banco de Portugal lhe deu uma licença. E não percebo como é que o Banco de Portugal, no processo de supervisão, passou ao lado de tudo aquilo que for ilegal e até criminoso que fez no BPP. Portanto, é a segunda crítica. Mas há mais. Acionistas. Nós tínhamos acionistas como Pinto Balsemão, Família Vaz Guedes, a FLAD, o Sr. Stefano Saviotti e mais uma série deles. Então a malta confiou cegamente em Rendeiro e não fiscalizou aquilo, não fez aquilo que é a função do acionista, que é fiscalizar aquilo que é a atuação de um CEO de um banco, que ainda para mais tinha uma participação significativa. Eu não consigo perceber isto. Assim como não consigo perceber que o Banco de Portugal se tenha descuidado, como já expliquei há bocadinho, durante uma série de anos na questão da fiscalização. Porque ali houve crime, houve burla, houve falsidade e falsificação informática, houve tudo. Ao ponto de os próprios auditores só terem descoberto as baroscas no BPP tarde demais. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é, no caso da banca, é uma situação muito clara. Se você reparar, não há nenhum banqueiro preso, não é? A história do BPN, por exemplo, já falei aqui várias vezes sobre isto. Oliveira e Costa foi preso, depois foi para casa, porque estava doente, e morreu em casa, não é? Ricardo Salgado, o processo continua a arrastar-se por aí, se calhar o que vai acontecer um dia, o Dr. Ricardo Salgado morre, ou então fica mesmo demente, não é? Senil, e já não pode responder por aquilo, antes do processo estar concluído. Bom, João Rendeiro foi o único, a exceção. Qual é que foi o problema? João Rendeiro pirou-se, e agora matou-se, ao que tudo indica. Portanto, a questão que nós podemos colocar é, então, mas espera aí, continuamos sem aquela ideia de que há banqueiros presos. Porque não há, fazem tudo o que querem, inclusive é crimes, e depois ninguém vai preso. Bom, qual é a responsabilidade disto tudo? Bom, se você reparar, olhar para os últimos 20 anos ou 30, isto foi uma promiscuidade total entre o Estado e os bancos. Entre o Estado e acionistas de bancos. Entre o Estado e acionistas de algumas empresas, nomeadamente bancos. Ora, é bom que no momento em que nós criticamos João Rendeiro, Ricardo Salgado e outros, a gente não se esqueça disso. Porque este modelo de negócio que o Estado criou com certas empresas, sobretudo durante o consulado de José Sócrates, que estão em cima da mesa. E é isto que é bom não esquecer nesta altura. Bom, que é para nós não estarmos sempre com esta conversa de o povo critica que o Estado não entrega, a Justiça não entrega. Mas a verdade é que depois deixamos fazer aquelas alterações todas que permitem isto e mais. Deixamos que mesmo ministros e governos façam esta coisa que é o concubinato vergonhoso, duvidoso inclusive do ponto de vista legal, entre empresas e o Estado. Bom, última palavra para a comunicação social. Nós também não saímos livres disto, nem saímos bem disto, porque João Rendeiro fez o que quis durante muito tempo, a malta não se apercebeu disso, inclusive os jornalistas tiveram uma proximidade tão grande para com João Rendeiro que passaram ao lado de qualquer tentativa de descobrir aquilo que não estava correto, aquilo que estava a ser feito de forma ilegal, ou até, se quiser, mesmo violando a lei. Bom, assunto remado com... só mais um pormenor. Eu espero bem que o Estado agora consiga ir buscar tudo aquilo que não conseguiu ir buscar nos últimos anos. Porque já reparou, a Justiça deixou fazer dissipação de património, esconder riqueza, e eu agora quero ver qual é que vai ser o processo e a dureza dos processos para ir buscar e aclarar o que é que pertence a quem. Porque há gente que precisa ser indemnizada em matéria de dinheiro, não é? Que não foi pago, os processos estão em tribunais. Só mais um pormenor. É bom não esquecer uma coisa. Os bancos centrais, a única obrigação que têm é defender o dinheiro dos depositantes dos bancos. Não é facilitar a vida aos gestores de bancos nem aos acionistas de bancos. É defender os depósitos de clientes de bancos. Isso é que tem que estar com preocupação central naquilo que é uma autoridade monetária, naquilo que é um supervisor de bancos, como é o caso do Banco de Portugal. Bom, segundo ponto principal de hoje, não sei se reparou, mas o Sr. Primeiro-Ministro convocou hoje o Conselho Superior de Segurança Interna. Para quê? Para analisar as consequências do Acórdão Tribunal Constitucional dos metadados. Bom, isto é preciso. Reparem, aquela malta que diz que o António Costa fez reformas, é um estadista, não sei das quantas, devia esfregar a cara num pano molhado. Repare uma coisa, isto é a prova provada de que este governo não faz nada, percebe? Em 2019,
a provedora de justiça, já tinha alertado o governo para o problema que era precisar de reformar aquela lei, por causa das decisões da União Europeia de 2014, imagina. Bom, em 2019. Não foi feito em 2019. Como vimos na semana passada pelo Jornal Público, a senhora doutora Francisca Van Dunen, que ainda para mais é magistrada do Ministério Público, agora já não é, está reformada, parece que uma bela reforma, mas enfim, isso é outra história, mas a doutora Francisca Van Dunen, que era a Ministra da Justiça, decidiu não fazer alteração na lei. Porque nós estávamos a meses das eleições. Bom, o resultado está aqui. É sempre a chover em cima do molhado. Não sei se viu as manchetes de alguns jornais da segunda-feira, da sexta-feira, aliás, o Correio da Manhã falava na questão do amante da viúva não sei quantos Rosa, mais o outro jornal, acho que era o Jornal Notícias, falava dos assassinos do rapper António Mota, que, o Mota, como é que se chama, não me recordo, que iam pedir anulidade dos processos. Ou seja, a malta acordou agora, percebe? E já agora é assim, Deus nos livre de voltar a ouvir o Primeiro-Ministro falar em revisões pontuais da Constituição. Porque nesse aspecto, também já bati aqui palmas na semana passada ao Sr. Presidente da República, o Presidente da República tem toda a razão. Não se pode fazer uma revisão constitucional com uma fotografia clara. Parece um ato administrativo, percebe? Que é dirigido àquela pessoa, como se diz em latim, intuito personae, não é? Não pode ser. Bom, vamos então aos restantes temas de hoje e vamos começar por aqui. O meu jornal, o Jornal de Negócios, passa publicidade, e a Antena 1 entrevistaram o Dr. Pedro Gaspar, que é Inspetor-Geral da ASAI, neste fim de semana. Está lá, vai lá ver ao site do jornal, ou se quiser ao Jornal de Negócios. E o Pedro Gaspar diz coisas muito interessantes. Olha, diz assim, bom, nós andámos ali a ver e, de facto, não há assim uma grande notícia de que as empresas não tenham cumprido e por aí adiante. Eu até lhes vou ler o que ele diz. O jornal pergunta assim, a ASAI foi chamada a fazer a monitorização da descida do preço dos combustíveis depois da redução do ISP. Vão fazer nova inspeção? E olha o que diz o Pedro Gaspar. Não. Fizemos uma primeira monitoração logo 24 horas depois. E uma outra na segunda-feira seguinte, para verificar as variações semanais. Então agora veja. Tínhamos concluído a amostra de 71 postos. 71 postos. Lembra-se que eu tinha dito aqui que não havia polícias para todos os postos todos? 71 postos, ok? Bom, está aqui a confirmação. Destes 71 postos, 10% não teve qualquer oscilação. Mas 8 dias depois, verificámos de novo algumas variações, mas o dado mais relevante foi que dos 7 que não tinha tido qualquer repercussão, havia 6 que já tinham mexido nos preços. Ou seja, a porcaria da montanha paria um grande rato. Está a ver? Bom, isto foi... Bom, o que é que concluímos, diz o Dr. Pedro Gaspar, é que a monitorização produziu efeitos de uma lógica de soft law e não de enforcement, ou seja, não de uma fiscalização propriamente dita. E o que ele diz aqui é que já não estão a pensar se quiser recorrer ali, até porque, repare neste pormenor, quanto à margem que se refere ao problema do lucro ilegítimo, penso que não estão reunidos os requisitos para se considerar de imediato esse tipo de situação. Ou seja, isto tem que ser esfregado na cara do Sr. Primeiro-Ministro. Isto tem que ser esfregado na cara do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Transição Energética. O que a ASAI está aqui a dizer é que a montanha paria um rato. Não há aqui nada de lucros ilegítimos, nem margens fantásticas das gasolineiras. E repare, você o que assistiu durante este tempo foi a surrar empresas, por isso é que eu critiquei o Presidente da República, é neste aspecto. E assistimos o Primeiro-Ministro a querer livrar as responsabilidades e a ameaçar empresas, percebe? Eu volto a dizer, não conheço nenhum país desenvolvido no mundo onde este tipo de gente passa a vida a dar tareia nas empresas, ainda para mais de forma injusta. Bom, o que eu acho espantoso nisto é o que não vejo a Petro, nem vejo as gasolineiras agora caírem em cima do Governo como uma associação, percebe? A chamarem nomes ao Governo agora. O que o Sr. Primeiro-Ministro merecia agora e o que os senhores ministros mereciam é que lhe chamassem nomes na praça pública. Chamassem nomes entre aspas, obviamente, não é? Não é chamar nomes de insultar para cima, mas é chamassem nomes sobre o que eles realmente são. Percebe? Bom, como já percebeu, este Governo passa a vida à procura de demónios. Como não quer assumir as responsabilidades, a culpa é sempre dos outros. Bom, já agora, eu vou deixar para amanhã, porque este assunto dos hospitais, a empresa, porque você não sei se reparou no fim de semana, acho que foi a TSF, deu aí uma série de informações sobre hospitais e empresas que estão falidos. Falidos! Percebe? Capitais próprios negativos. E eu vou analisar aquilo com algum detalhe, porque há uma coisa que lhes vou dizer. Você já reparou, a Ministra na semana passada dizia assim, mesmo apesar daqueles 1.000 milhões de euros que vão, 1.300 milhões de euros que vão para a saúde, ou seja, o recorde histórico naquilo que é a dotação para o Ministério da Saúde, vai haver um déficit de quase 1.000 milhões de euros. E repare, os hospitais, a empresa, quase metade deles continuam falidos. Sabe o que é que isto ia dizer? Mais estão. Mas eu vou guardar isto para amanhã porque vai exigir algum tempo. Bom, vamos para a história da luz.
baixar o preço da luz. Não sei se reparou, mas na sexta-feira o Sr. Ministro Duarte Cordeiro fez ali um brilharete. Aliás, teve uma frase absolutamente lamentável que diz mais ou menos isto. Aqueles que estão a vender eletricidade pela fixação do preço do gás a um valor muitíssimo superior aos que esperavam, têm ganhos extraordinários e inesperados. Com o mecanismo que estamos a criar, vêm esses ganhos capturados e aplicados e socializados. Bem, já percebeu o tipo de linguagem desta malta? Ou é nos impostos ou é nisto, capturados. Bem, mas vamos lá à história. Como você se recorda, repare só na evolução disto. Primeiro, a luz ia baixar 50%. Eu rimo aqui, como você se recorda. Depois ia baixar 30%. Eu rimo aqui a bandeiras despregadas. Na sexta-feira, o Sr. Ministro diz que afinal é 18%. E eu acho que não vai ser nada 18%. Em Espanha, a tonta da Teresa Ribera, que é a homónima dele, a homóloga dele, diz que são 15%. Em Espanha começaram com 50%. Bom, mas sabe o que é melhor? É que, como se depreendeu da conversa do Sr. Ministro, e esta frase é bem elucidativa, o que é que sucedeu? Ele vem dizer o seguinte: as elétricas ganham dinheiro aqui numa zona onde não tem tantos custos. Vamos capturar esse dinheiro para fazer distribuição. Porque nós temos que pagar às empresas de gás, porque as empresas de gás não vão baixar o preço do gás que vão vender às elétricas para produzir eletricidade. Bom, isto quer dizer uma coisa: alguém tem que pagar esta brincadeira. Já se percebeu que são as elétricas. E eu pergunto-lhe assim agora: o que é que você acha que vai acontecer a seguir? O que é que você acha que acontece aos bancos quando os governos e os supervisores introduzem limitações aqui, ou noutro sítio, vêm as comissões? O que é que você acha que vai acontecer ao consumidor a seguir? Já agora, convido a ver o El Mundo de hoje, o jornal espanhol El Mundo de hoje, porque o Carlos Segovia, que é um dos melhores colunistas que há na Península Ibérica, diz hoje que, afinal, o que vai acontecer é que Espanha vai subsidiar a eletricidade enviada para a França, que vai custar 1.300 milhões de euros, e ainda vai subsidiar a eletricidade de Portugal com cerca de 800 milhões de euros. Está a perceber o que isto quer dizer? Bem, você já viu a atrapalhada que tudo isto está a implicar. Bom, e mais, o governo português diz que vai entrar em vigor, e o governo espanhol também até publicou no diário, não é da República, é o decreto real em Espanha. Sabe uma coisa? Isto não pode ser aplicado já. Porque a União Europeia, que continua de pé atrás em relação a esta marmelada toda, está a dizer assim: não, nós queremos ver depois como é que tudo isto vai funcionar antes de aprovar. Está a ver esta brincadeira? São iguais. Pedro Sanches e António Costa são absolutamente iguais, até na mediocridade, percebe? Bom, o que eu acho estranho nisto tudo é o seguinte: não sei se reparou, mas até agora ninguém lhe explicou como é que tudo isto vai ser feito. O Sr. Ministro desfez-se e ateve-se ali com questões gerais. Sabe como é que tudo isto vai acabar? Eu vou-lhe dizer como é que vai acabar. Olha, veja esta manchete aqui. Perdão, não é esta. Desculpa, ia-lhe mostrar a manchete do Público. Bom, olha a manchete do meu jornal. Aqui é vermelho. Elétricas querem travar na Justiça o teto para o valor da eletricidade. Repare uma coisa, têm toda a razão. Isto vai correr mal para o Governo. Sabe porquê? Olha, agora quem é que aparece nesta lista? EDP, Endesa, Iberdrola e Naturgy. Podem unir-se para evitar o impacto da medida. Eu vou-lhe dizer uma coisa, isto vai acabar tudo em tribunal. E vai correr mal para os governos, espanhol e português. E mais, vai correr mal para o consumidor. Sabe porquê? Porque a prazo, as empresas antes de investir vão pensar duas vezes, portanto vão reduzir a oferta. Percebe? E mais, os que ficarem no mercado ficam com o poder excessivo sobre os consumidores. Percebe o que é que o socialismo faz? Faz isto. Não sabe como é que há de baixar preços. A gente explica, aprende-se na escola, primária, concorrência. O resto é conversa. António Costa e aquela gentinha toda vivem no mundo dos anos 70, percebe? Daqueles malucos do socialismo que acham que meter o dedo em tudo e mais alguma coisa consegue controlar preços. Não se consegue controlar preços. Não é assim que funciona a economia, não é assim que funciona o mercado. E já agora, para você saber, em Espanha a humilhação é total, porque os espanhóis vão ser obrigados a rever o conceito de tarifa regulada. E os espanhóis, até 1 de outubro, foi-lhes dado o ultimato pela Comissão Europeia, vocês revêem isso até essa altura e sabe qual é o sistema que vai aparecer? Igual ao nosso. Portanto, está a ver, nós estamos a mudar o nosso sistema quando a Comissão Europeia está a reconhecer que aquilo que Portugal fez nos últimos 20 anos a fixar preços, ou melhor, a regular os preços de energia, fez bem feito. Nossa Senhora, é mesmo muito mau. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 7.100 pessoas que estavam direto ainda agora. Aliás, ainda estão.
Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aliás estavam 7.200 ao bocadinho, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Leiria até às 17 horas. Quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia. Com licença.